Dando continuidade ao nosso estudo sobre metabolismo secundário das plantas, este universo a ser explorado, nesta videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as aplicações dos compostos produzidos pelo metabolismo secundário das plantas. Como que eles podem ser utilizados pelos homens? Existem basicamente 4 grandes grupos em que esses compostos podem ser utilizados pelo homem. Podem ser utilizados no que a gente chama de fitomedicina, ou seja, o uso de plantas medicinais. Pode ser na produção de que a gente chama de alimentos funcionais, que nós vamos entender cada um deles daqui a pouco. Pode ser na produção de suplementos alimentares, o que a gente chama de nutracêutica, e também pode ser utilizado para fins industriais. O que nós vamos fazer agora é destrinchar e ilustrar cada uma dessas aplicações para vocês nesta videoaula. Com relação à fitomedicina, como que as plantas podem produzir compostos que podem ser úteis para a saúde humana? Nós já vimos em aulas anteriores que houve uma coevolução do homem com as plantas e que elas não apenas foram utilizadas para suprir as necessidades energéticas alimentares do homem, mas também para auxiliar ele na recuperação da sua saúde. Então nós temos diversas plantas que podem ser utilizadas desta forma. Então nós podemos utilizar as plantas no seu estado natural, as flores, podemos utilizar as folhas, podemos utilizar as raízes, podemos utilizar partes secas da planta, podemos fazer pó desse material e utilizar aquele pó, podemos comprimir aqueles pós em cápsulas, fazendo pílulas. Ou seja, existe uma variedade enorme. Podemos fazer chá desses materiais. N possibilidades podem ser utilizadas. Qual de nós nunca ouviu falar que se uma pessoa está gripada, que é bom fazer um chá de mel com limão e põe, se você tiver com dor de garganta, põe um dente de alho ali no meio. Que se você tiver de ressaca, bebeu demais, faz um chá de boldo, que auxilia. Se você está muito nervoso, toma um chá de camomila ou toma um chá de maracujá. Qual de nós nunca ouviu falar sobre isso? E existe um estudo gigantesco sobre plantas medicinais. O uso das plantas para a saúde humana, para auxiliar na recuperação da saúde humana, em que eles vão entrar em muito mais detalhes em determinadas espécies, porque a gente já sabe que através da prospecção ou da cultura popular que existia algum composto de interesse que foi estudado no laboratório e que hoje se fazem verdadeiras farmácias vivas, canteiros, pequenos canteiros ou canteiros um pouco maiores, dependendo da área que você tem, em que você produz as plantas para utilizá-las para a saúde humana. Ao invés de ir na farmácia comprar uma cápsula, comprar um medicamento, você vai no seu quintal ou vai no seu vaso que você planta na sua própria casa e você coleta as plantas ali diretamente para a saúde humana. Ou seja, existe todo o universo envolvendo as plantas medicinais. Você já deve ter visto algo semelhante ao que é visto aqui do lado direito, onde se vende plantas para as mais diversas finalidades, seja ela no estado nativo ou seja ela no estado seco e processado. Mas é preciso tomar muito cuidado para a gente não comprar gato por lebre. O que eu estou querendo dizer com isso? Você já deve ter visto bancas em feiras em que eles vendem extratos de determinadas plantas ou mistura de extratos que parece que resolve o mundo. Todos os problemas são resolvidos ali. Faz nascer cabelo em cabeça de careca, faz menstruação que está atrasada voltar ao seu ciclo normal. Se a pessoa está com inflamação, resolve. Se a pessoa está com verme, resolve. Se a pessoa está com dor de cabeça, aquilo ali é um santo remédio. Então é preciso tomar muito, muito cuidado. Porque muitos deles, na verdade, são só comerciantes, estão revendendo e não têm exatamente a experiência da pessoa que realmente trabalha com isso em condições de campo. Então, se você conhece, sabe, pode ir lá utilizar. Mas se você não conhece, você não entende, é preciso tomar certas precauções. E é uma fonte excelente para quem vai começar a trabalhar, a fazer prospecção, de conversar com pessoas que trabalham nessa área. Não os comerciantes, mas as pessoas que realmente produzem aqueles materiais. E principalmente se o produto é seco, então ele tem todo um processo de secagem que tem um impacto muito grande na produção desses metabólitos. Porque não basta você secar, você tem que secar de uma forma adequada.
as plantas medicinais estão disponíveis aí para serem utilizadas. E é preciso utilizá-las com bom senso. Então nós podemos fazer verdadeiras farmácias vivas na nossa própria casa. Seja utilizando as raízes, seja utilizando as folhas, seja utilizando o caule, seja utilizando as flores, elas podem ser utilizadas para ajudar na saúde humana. Uma segunda aplicação são o que a gente chama de alimentos funcionais. O que são alimentos funcionais? Se eu tenho algum problema de saúde, eu posso ir numa farmácia e comprar o medicamento e tomar aquele medicamento, em que o princípio ativo vai estar de uma forma mais concentrada e preparado para simplesmente, pegando uma cápsula, colocando na minha boca e engolindo, eu vou colocar o meu corpo em contato com aquela substância que deveria, teoricamente, ajudar na recuperação da minha saúde. Mas o que são os alimentos funcionais, então? Ao invés de eu ir na farmácia, eu compro o alimento. E eu sei que naqueles alimentos tem determinados compostos. Então eu me alimento daqueles compostos para que eles auxiliem o meu organismo a ter maior resistência, a recuperar a sua resistência ou a aumentar a sua resistência a algum processo inflamatório, algum processo de infecção, seja o que for. Então, ao invés de eu tomar uma cápsula, eu me alimento de uma planta. Isso são os alimentos funcionais. Você pode se alimentar tanto de frutos, quanto de grãos, quanto de folhas. Existem N possibilidades. Um exemplo típico disso que acontecia é na época das navegações, em que por falta de determinados alimentos que tinham determinado tipo de vitamina, as pessoas apresentavam doenças nos olhos, sangramento de gengivas, uma série de problemas por falta de determinadas vitaminas na sua alimentação, que não tinha como trazê-las. Se a pessoa se alimentasse, bastava que a pessoa se alimentasse de frutas que continham aquelas vitaminas, que o problema não se manifestaria. Então nós temos, por exemplo, nós podemos ver aqui no meio da nossa fotografia, nós podemos ver a acerola, riquíssima em vitamina C, mais rica do que limão. Além de ser gostoso, ela auxilia no sistema imunológico do homem. Frutas vermelhas são riquíssimas em determinados compostos que são antioxidantes naturais. Então você pode perfeitamente se alimentar deles e eles vão auxiliar as pessoas a terem mais antioxidantes que vão retardar o processo de infecção, que vão retardar o processo de envelhecimento, que são estimulados pelo acúmulo de radicais livres no corpo. Então as possibilidades são praticamente infinitas. Eu vou dar um exemplo aqui de casa. Eu falo com a minha esposa, eu prefiro gastar dinheiro com comida do que gastar dinheiro com médico. Então não tem dó nenhuma. Vai lá e compra a fruta, compra o alimento, compra o que for. E se alimente de tal forma que o corpo fique mais forte para evitar a necessidade de ter que ir ao médico para comprar o medicamento para recompor aquela saúde que foi perdida. Isso são os alimentos funcionais. Nutracêutica. O que são esses suplementos alimentares? É isso que vocês veem em diversas lojas por aí afora. Vocês vão ver isso no Biomundo, vão ver isso nas farmácias, vão ver isso em lojas de suplementos alimentares. E o que acontece nesse caso? Partes das plantas, elas foram processadas, parcialmente purificadas e condensadas, aumentando a concentração dos princípios ativos. E aí a pessoa vai numa dessas lojas e ela compra aquele determinado composto para suprir a sua necessidade, para aumentar seu sistema imunológico, para aumentar a sua resistência a um processo inflamatório, para aumentar a sua energia e por aí afora vai. Basta você entrar numa dessas lojas, vocês vão ver o universo. Vocês compram aminoácidos purificados ou parcialmente purificados, vocês podem fazer manipulações em alguns casos. E o que acontece no caso dos suplementos alimentares, principalmente voltados para a saúde humana, eles têm um nível de regulação mais brando do que quando você produz um composto, um princípio ativo que vai ser colocado no medicamento que você vai comprar na farmácia. Então o nível de regulação ele é bem mais brando quando você trabalha com suplementos alimentares, embora exista a regulação sim, mas ele é mais brando do que todo um processo de liberação de um medicamento para ser vendido no comércio, nas farmácias. Porque os níveis de exigências, nesse caso, são mais brandos. Você não pode dizer que um determinado composto, determinado suplemento alimentar, que ele vai combater
por exemplo, um câncer, que ele vai combater, por exemplo, uma infecção feita por bactérias no organismo de qualquer pessoa. Você pode dizer que aquele suplemento ele aumenta a resistência do sistema imunológico. Então existem determinadas coisas que podem ser feitas. E o uso industrial das plantas? Quando a gente fala do uso industrial das plantas, nós estamos falando basicamente do mercado de cosméticos. Nós estamos falando de produtos que fazem hidratação da pele. Nós estamos falando de produtos que estão relacionados com cheiro. Nós estamos falando de produtos que são voláteis. Nós estamos falando de produtos que são manipulados de tal forma a trazer algum bem-estar àquele que utiliza. Mesmo que não seja necessariamente na saúde, mas que podem ser utilizados. Exemplos disso. Vai em qualquer loja da Boticário. Vai em qualquer loja da água de cheiro. Vai em qualquer loja que vende esses produtos. Vocês vão encontrar esses compostos e a grande maior parte deles são oriundos das plantas. Então é um processamento. Nós estamos agregando valores. Imagine vocês que vocês vão para uma região em que existe uma dificuldade financeira, socioeconômica enorme. E eles têm produtos que eles vendem naquela região, que é produzido somente naquela região e nas regiões mais próximas. Ao invés de simplesmente vender o produto in natura, como normalmente acontece, porque dá menos trabalho, imagine se o fruto daquelas plantas pudesse ser processado. Ao invés de produzir in natura, faz-se o processamento daqueles frutos e se agrega valores àquilo ali. E vocês começam a produzir compotas, começam a produzir doces, começam a produzir chás, começam a produzir produtos de limpeza, começam a produzir produtos que são utilizados na parte de cosméticos. Você está agregando valor ao produto. E isso é extremamente importante, porque traz uma consequência, um efeito colateral positivo, que auxilia no desenvolvimento socioeconômico daquela região. Então as plantas elas podem ser utilizadas também nesse setor industrial, não somente para a produção de medicamentos, como existem, embora a grande maior parte seja realmente oriunda de derivações de plantas ou são sintéticos. Mas vocês também têm um grande impacto das plantas, desses metabólitos secundários que são utilizados na parte de cosméticos, na parte de bem-estar, na parte de cheiros. Quem é que nunca entrou numa sauna e sentiu aquele cheiro de eucalipto lá dentro? São compostos voláteis provenientes do metabolismo secundário daquelas plantas e que são utilizados para trazer um bem-estar ao homem. Essas 4 aplicações do uso dos compostos provenientes do metabolismo secundário das plantas eu queria que vocês tivessem na mente de vocês. O seu uso com potencial para fitomedicina, ou seja, plantas medicinais, o seu uso como alimentos funcionais, o seu uso como suplementos alimentares e o seu uso industrial. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!